Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sábado, dia 28 de setembro de 2024. Como eu prometi para vocês, estamos iniciando uma nova etapa. Olha aqui, a lição do quarto trimestre 2024. E desta feita, se valendo do estudo de um dos evangelhos mais lindos da Bíblia. Eu até diria, para você que não tem ainda a intimidade com a Bíblia, com a palavra, se você tomar a sua decisão assim, eu quero começar a estudar a Bíblia, por onde eu começo? Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer para você, pode começar pelo Evangelho de João, porque é um evangelho salutar, um evangelho específico. O objetivo do escritor, evangelista João, é mostrar logo de início, logo de cara, no seu primeiro verso, que Jesus Cristo é Deus, que Ele é divino. Então, a ênfase primária do escritor é concentrar a atenção do leitor, do ouvinte, do estudante da Bíblia, na pessoa de Cristo. Cristo é um homem, mas ele é Deus encarnado. Por isso que ele começa com a expressão, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Percebe a ênfase? E depois, ao longo do percurso do livro, ele quer provar que não adianta Jesus ser Deus se ele não for o seu Deus. Se você não o aceitar e não crer nele como o Salvador do mundo. Para você ter ideia, dentro do Evangelho de João é que se encontra, na minha opinião, o verso mais querido de toda a Bíblia. Mais saudável, mais agradável de se ouvir aos ouvidos humanos, que é João 3,16. Que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também é no Evangelho de João que Jesus, de maneira muito clara, muito específica e também de uma maneira muito próxima, para dizer, eu estou contigo e você tem que preocupar-se em estar comigo, que nós encontramos em João 14, verso 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, mas eu vou preparar lugar. Quando eu preparar lugar eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Tem promessa mais pessoal, mais impactante para a vida de uma pessoa que está passando por angústias, por privações, por dificuldades, do que ouvir, na casa do meu pai há muitas moradas? Ou seja, você é meu irmão, eu vou levar você para morar comigo. Eu estou indo para lá para preparar lugar. Mas também em João 14, verso 6, Jesus deixa muito claro, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a lição do trimestre, eu acredito que o autor foi muito feliz, porque ele foca não nos milagres de Jesus, como fazem os 3 evangelhos anteriores. Marcos, Mateus e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles falam as mesmas histórias, eles contam os mesmos acontecimentos, os mesmos fatos, desde o nascimento de Jesus, a sua infância, a sua estadia lá no meio dos doutores, e assim avança até os seus primeiros milagres, e assim Jesus vai até, os autores vão trabalhando até a morte de Jesus. O que não é o mesmo fato dentro do Evangelho de João. O objetivo principal de João é pegar algumas histórias impactantes, histórias personalizadas, acontecimentos pessoais, onde Jesus se encontra com pessoas e naquele diálogo ali íntimo com pessoas, Jesus demonstra o reino de Deus, quem ele é e o que o pecador precisa fazer. Quer um exemplo? A primeira história que eu encontro assim impactante para mim está em João 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos, o mestre, o rabi, o homem mais respeitado da sociedade por ser um grande estudioso da palavra.
Mas faltava ali uma coisa, e Jesus fala, olha, você tem que nascer de novo, Nicodemos. E é nesse discurso de Jesus com Nicodemos que ele vai falar do João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, você sabe o resto da história. Nós temos aqui também relatos magníficos, como a transformação da água em vinho, né? Jesus indo no casamento. Nós encontramos um relato extraordinário de Jesus junto ao poço com a mulher samaritana. E o autor coloca, não só o autor, mas os teólogos principais, eles colocam estes encontros e essas ações de Jesus junto a essas pessoas como sinais poderosos de Deus na vida do ser humano. E a lição dessa semana começa falando dos sinais com um objetivo. Qual era o objetivo dos sinais? Apontar o caminho para Deus, o caminho para o céu. Tanto é que o verso para memorizar fala: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. E quando você vai em João 17,3, ele fala: a vida eterna é esta, que vocês conheçam o Deus, né, Pai de Jesus Cristo, e a Jesus Cristo, Filho de Deus. Nossa, então eu não tenho dúvidas nenhuma que a lição dessa semana, a partir dela e de todo o trimestre,